Olá, pessoal. Eu vou apresentar um conteúdo de Ciência da Natureza da disciplina de Química, destinado para o ensino médio, primeiro ano. Processos de separação de misturas. Me chamo Márcia Beatriz e vou iniciar agora a nossa aula. Bom, pessoal, na natureza raramente encontramos substâncias puras. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Por exemplo, em casa, geralmente, você, quando vai fazer uma comida, que você vai preparar um feijão, você geralmente tem que estar retirando do feijão alguns grãos que estão estragados, né? E a gente vai ver agora qual seria o tipo de método de separação que a gente vai utilizar nesse caso. Na separação dos componentes de uma mistura, ou seja, a obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram origem à mistura, usa-se um conjunto de processos físicos denominados análise imediata. Esses processos eles não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Nem sempre apenas um método de separação é suficiente para separar todos os componentes de uma mistura. A escolha dos melhores métodos para a separação de misturas, ela exige um conhecimento anterior de algumas propriedades das substâncias presentes, né? Por exemplo, assim, se tivermos uma mistura de açúcar com areia, é útil sabermos que o açúcar se dissolve na água, enquanto a areia não. Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, será necessário usar vários processos diferentes em uma sequência baseada nas propriedades das substâncias presentes na mistura. Alguns dos métodos de separação são tão comuns que nem pensamos neles como processo de separação, né? Como no caso, como eu acabei de falar, que é o exemplo, né, da escolha dos grãos de feijão para uma feijoada no domingo, que é realizado pelo processo chamado de catação, a remoção da casca do amendoim torrado por sopro, que é chamado de ventilação, a separação das moedas em função de seus tamanhos nas máquinas dos bancos, tamização ou peneiração. Como a gente pode ver aqui nos exemplos ao lado, eu gostaria de saber também assim de vocês. Nesse princípio, vocês reconhecem algum desses tipos de separação de misturas do dia a dia de vocês ou não? Quais seriam? Então, nós vamos estudar agora alguns desses principais processos de separação, tá certo? Métodos de separação de misturas heterogêneas, certo? Nós temos de sólido com sólido, temos vários tipos de separação que é chamado catação, ventilação, levigação, a separação magnética, tem a cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Entre sólido e um líquido, nós temos a decantação, centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo. De líquido para líquido, decantação. E de gás para sólido, nós temos decantação e filtração. Isso nas misturas heterogêneas. Já para as misturas homogêneas, de sólido para líquido, nós temos evaporação, destilação simples. Entre líquidos, temos destilação fracionada. E entre gases, nós temos a liquefação fracionada, tá certo? Desses que a gente está citando, vocês já conheciam alguns desses métodos? Eu gostaria de saber se vocês já conheciam alguns deles, né? Pois a gente vai detalhar cada um separadamente. No caso da catação, ele é um método de separação bastante rudimentar. É usado para separação de sistemas sólidos com sólido, né? Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com o auxílio de uma pinça. É o método usado na limpeza do feijão antes do cozimento, né? Nós temos aqui a tamização, a peneiração. Ela é usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Industrialmente, usam-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações. Ventilação, método de separação para sistemas sólidos com sólido, no qual o sólido menos denso ele é arrastado por uma corrente de ar.
No caso, eu gostaria de saber de vocês, se no dia a dia de vocês, vocês já fizeram esse tipo de separação de mistura da ventilação? Por exemplo, na comunidade, na zona rural, quando vocês vão fazer a separação da casca do arroz, né? No caso, seria um exemplo bem típico dessa separação de mistura, né? Um bom exemplo é a separação, no caso, dos grãos de arroz, amendoim torrado e outros, né? A água, levigação. Na levigação, a água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso, que é o mais pesado, deposita-se no fundo do recipiente. É usado, por exemplo, para separar a areia e o ouro. A areia, ela é menos densa e por isso ela é arrastada pela água corrente. Já o ouro, por ser mais denso, ele permanece no fundo da bateia, que é essa peneirinha que a gente pode estar observando aqui no exemplo. Já a decantação, ela permite a separação de líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, ou de um sólido precipitado no líquido. A fase mais densa deposita-se no fundo do recipiente, como a gente pode observar aqui nesse exemplo. Pode ser feita de duas formas, né? Verte-se lentamente a mistura em outro frasco com o auxílio de um sifão. Transfere-se a fase menos densa para o outro frasco, que é a chamada sifonação. Já na decantação, a gente pode estar observando aqui nessas imagens ao lado, no laboratório, para misturas de líquidos immiscíveis, usa-se o funil de bromo, que é esse funilzinho aqui ao lado. Também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Num sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água ela pode ser mais densa. Localiza-se na parte inferior do funil e é escoada, abrindo-se a torneira de modo controlado, né? Você pode observar aqui na imagem que tem essa torneirinha. Pode-se ainda usar-se do princípio da decantação para a separação de misturas sólido-gás, câmara de poeira. A mistura sólido-gás, ela atravessa um sistema em zigue-zague. O pó, por ser mais denso, ele vai ficando depositado no fundo durante o trajeto. Aqui nessa imagem abaixo, a gente pode estar observando isso. Filtração. Quem aqui conhece esse tipo de método? Tem alguns que você pode estar identificando se ele é mais comum no seu dia a dia ou não. Enquanto a gente for relatando aqui os métodos de separação, vocês vão tentando identificar aqueles que são mais comuns, que você mais conhece. A filtração ela é um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano. É usado para separar um sólido de um líquido ou o sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. A preparação do café, o uso de um aspirador de pó são os exemplos de filtração. Pronto, a evaporação. É um método de separação de mistura entre um sólido e um líquido, por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Em um recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando-se o sólido. Nas salinas, o sal ele é obtido a partir da água do mar, através desse processo de evaporação, né? Eles retiram uma certa quantidade de água do mar, né? Deixam ela no local em que ela ficará exposta ao sol, e em seguida a água vai, conforme o tempo vai evaporando, e vai sobrando só o sal, como a gente pode ver aqui nas imagens ao lado. E nessa imagem de cima, a gente pode estar observando que a gente pode estar comparando ela com a panela, né? Quando você está fazendo comida, que às vezes você faz o arroz, você vai, coloca a água do arroz, mas você quer que o arroz fique sequinho, né? Então, você vai esperar toda aquela água evaporar para ficar somente aquele arroz cozido, né? Na centrifugação. Ela é usada para a separação de mistura de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca obstrução dos poros do filtro e faz com que sejam retidos pelo líquido.
Temos o tubo de ensaio, contendo a mistura, são colocados em uma centrífuga, que os faz girar em posição quase horizontal, a grande velocidade, aumentando assim a rapidez do depósito do sólido no fundo do tubo, né? Então, a centrifugação, ela é colocada a mistura nesse tubo de ensaio, em que ele vai sendo movimentado muito rapidamente. E aí faz com que a parte sólida desça para o fundo, né, fazendo essa separação. Na sublimação, ela é usado apenas um dos sólidos sublima, passa para o estado gasoso, né, quando ele é aquecido. São substâncias que podem ser separadas por sublimação, como o iodo, o enxofre, o naftaleno, que é no caso a naftalina. Mais recentemente, tal propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas. Como uma impressora especial, ele é preparado um desenho em uma folha de papel e, através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido. Tem a vantagem de não desbotar, mantendo a tonalidade original, né? E aqui a gente pode estar observando aqui nessas imagens ao lado. Temos aqui a destilação simples, né? Que a gente pode observar aqui o método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder este último, como ocorre no processo de evaporação. Dessa forma, que assim, no processo de evaporação, vocês lembram, né? A água se perde no ar, né? Então, ela evapora e você não tem mais ela, você não vai se utilizar dela. Já que nesse caso da destilação simples, você vai se utilizar. Então, aqui, ó, desta forma, o solvente ele é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco, né? Então, aqui a gente pode estar observando que nesse primeiro aqui do lado, pronto. Aqui, ó, a gente pode estar observando que aqui ele está sendo aquecido. A partir do momento em que ele está sendo aquecido, ele está evaporando, mas ele não se perde, porque você observa que a parte líquida, ela tá vindo para esse outro tubo, tá certo? E aí você não perde. Então, ela aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Não existe a necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado que o do solvente, né? Então, não vai se perder as duas misturas, né? Os dois produtos. Na destilação fracionada, é um método usado para a separação de misturas de líquido. Quanto mais distante os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente vai ser o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento, destilação ou retificação. Essa separação ela ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição, ou seja, conforme aquela substância vai chegando no seu ponto de evaporação, vai tendo essa separação dessa mistura, né? Aqui ao lado a gente pode estar observando nessa imagem. E agora aqui, os pontos de ebulição. A gente vai observar aqui que nós temos aqui o querosene, ele entra em ebulição a partir de 170 graus centígrados, o diesel 270 graus, o lubrificante 340 graus, o óleo usado nos navios 500 graus e o asfalto 600 graus, né? Então a gente pode estar observando. Eu gostaria de saber de vocês qual é o primeiro dessas misturas que vai entrar em ebulição, né? No caso, qual seria? E qual seria a última mistura que vai entrar em ebulição? Gostaria que vocês pudessem estar me respondendo, tá certo? E agora aqui, ó, vamos observar aqui também essa imagem, né? Destilação fracionada. Esse processo ele é muito usado principalmente em indústrias petroquímicas para a separação dos diferentes derivados do petróleo, né? Nesse caso, as colunas de fracionamento elas são divididas em bandejas ou pratas, né? Esse processo também é muito usado no processo de obtenção de bebidas alcoólicas, no alambique, né? Então, aqui a gente pode estar observando que aqui ele tem o gás de petróleo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo de combustível, lubrificante e outros resíduos, né?
Conforme cada um vai entrando em ebulição, ele vai sendo fracionado nessa lateral. Vamos observar bem aqui. Pronto. Então, vamos bem aqui, voltar aqui novamente. Então, nesse lado aqui é que vai sendo retirado as substâncias que vão entrando em ebulição. Porque, no caso aqui, a gente quer separar, né? Então, elas vão ficando nesses outros tubos, tá certo? Separação magnética. Na separação magnética, também chamada de imantação, nesse método de separação, um dos sólidos ele é atraído por um ímã. Esse processo ele é usado em larga escala para separar alguns minerais de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, separar do lixo objetos de metal que serão reciclados. Outro exemplo simples é a separação de linha e agulha através de um ímã. Nós vamos fazer também uma experiência, um experimento, eu gostaria que vocês também trouxessem qualquer tipo de areia que vocês possam ter na sua casa, na sua residência, no seu quintal. Qualquer tipo de areia, qualquer tipo de... pode ser o barro, a areia, qualquer coisa. Para a gente trazer na próxima aula, para a gente estar fazendo essa experiência, para a gente tentar identificar e ver se a gente consegue encontrar, né, algum produto de ferro, né, de minério de ferro. Temos aqui a dissolução fracionada, que também é conhecido como extração por solvente. É usado quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente. A mistura, por exemplo, de areia e sal, né, é um bom exemplo de aplicação para esse método, né? Adicionando-se água, obtém-se a solubilização do sal, ou seja, o sal vai dissolver. Após uma filtração, a areia vai ser separada, bastando realizar uma destilação simples ou evaporação para separar o sal da água. Bom, então a gente pode observar aqui, deixa eu só... Pronto. Então, vamos aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente tem a mistura do sal e a areia. Já nessa segunda aqui, a gente observa que foi inserido a água, né? Mexeu bem direitinho para poder dissolver o sal. Já nessa próxima aqui, a gente observa que ocorreu uma filtração, né? Então, ficou a água mais o sal, né? Desceu a água e a areia ficou lá em cima no filtro. Já aqui nessa parte, vai ter a parte da vaporização, que é o quê? A gente vai aquecer essa água com esse sal, para que a água possa evaporar e reste somente o sal. Tá certo? Aqui em seguida, nós temos uma atividade. Eu quero que vocês possam se reunir em grupo, para a gente estar fazendo essa atividade aqui. Bom, então vou fazer o quê? A areia mais pedacinhos de palha de aço. Qual seria um tipo de processo de separação que a gente pode estar utilizando para separar essas substâncias? O café sendo coado, o arroz e o feijão e a produção de sal lá nas salinas que a gente viu aqui nos vídeos anteriores, né? Então, eu quero que vocês se reúnam em grupo para que a gente possa estar respondendo e socializando logo em seguida. Aqui nessa próxima atividade, eu quero que vocês descrevam os processos de separação utilizados, né? A água, as misturas serão água, limalha de ferro, álcool e areia. Então, eu quero que vocês me digam, no primeiro processo, qual seria o primeiro processo de separação que eu possa estar utilizando para me estar separando alguma das substâncias, né? Você vai me dizer, me detalhar o processo, tá certo? E vai dizer quais foram as misturas que sobraram. E o outro processo, temos o processo 1, o processo 2 e o 3, tá certo? Eu quero que vocês também façam isso em grupo, para a gente socializar na próxima aula, tá ok? E eu agradeço a todos pela atenção, né? Por hoje a gente encerra a nossa aula, mas na próxima aula a gente vai socializar as respostas das atividades. Muito obrigada.